Olá, sou a Clara do primeiro ano Agrimensura. Hoje vou dar uma explicação da aula de processo direto. Então vamos começar. Estou usando o slide fornecido pela professora e vamos dar início. Conceito de sistemas de coordenadas. Um dos principais objetivos da topografia é a determinação de coordenadas relativas de pontos. Para isso, utilizamos os sistemas de coordenadas cartesianas. Aqui nós temos o exemplo da coordenada cartesiana, a origem é ponto y, ponto x. Um ponto é definido neste sistema através de uma coordenada denominada abscissa, coordenada x, e outra denominada ordenada, coordenada y. Então, a abscissa é a coordenada x e a ordenada é a coordenada y. O par ordenado é representado por P, x, y ou P igual x, y, para denominar um ponto P ou abscissa x ou ordenada y. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? E só para exemplificar, no sistema de coordenadas abaixo, a origem do sistema é o ponto, o 0,0. Aqui nós temos o ponto, como vocês podem ver. Nele estão representados o ponto 10, que é esse aqui, o ponto A. O ponto B, que é 15,25, que a gente pode ver o ponto B, ó. E o C, que é 20,-15, que a gente pode ver aqui. Um sistema de coordenadas cartesianas retangulares no espaço tridimensional é caracterizado por um conjunto de três retas, x, y e z, denominadas de eixos coordenados, mutuamente perpendiculares, as quais se interceptam em um único ponto, denominado origem. Então, aqui é a origem, tem z, y e x. Vocês podem ver aqui no exemplo. Conceito de plano horizontal e vertical. Aqui nós temos alguns exemplos. Conceito de plano da topografia. Na topografia, consideramos apenas pequena porção da Terra um estudo como sendo plana. Então, eles consideram uma pequena porção da Terra em estudo como sendo plana. Devido à curvatura da Terra, este plano tem suas dimensões limitadas. Adota-se um limite para este plano na prática de dimensão de 20 a 30 km. Aqui nós temos um exemplo, aqui o plano de projeção, eixo Y, eixo Z, eixo X. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, 2, na verdade. Conceito de projeção ortogonal. A esta projeção, aqui nós temos o exemplo acima, conceito de plano topográfico. A esta projeção ou imagem figurada do terreno, dá-se o nome de plano topográfico. Então, aqui nós temos exemplo de dois planos topográficos, como vocês podem ver. Conceito de gramometria. A gramometria estuda os processos de instrumentos usados na determinação de distância entre dois pontos. Tal distância pode ser obtida com processos diretos ou indiretos. A distância medida na topografia é chamada de distância horizontal ou distância reduzida. Aqui nós temos um exemplo, distância reduzida, distância geométrica, distância natural. Processos diretos. O processo de medida de distância é direto quando o instrumento de medida utilizado é aplicado diretamente sobre o terreno, sendo preciso percorrer o segmento a ser medido de início ao fim. Então, aqui nós temos a explicação de processo direto. Num levantamento topográfico, é necessário obter a distância que separa os pontos que caracterizam a superfície no terreno. Aqui nós temos um exemplo de medida direta de distância com a trena. Então, vocês podem ver aqui, ó, inclinada, horizontal, distância entre dois pontos. Aqui o ponto A, ponto B.
vamos ver os instrumentos utilizados. Os instrumentos utilizados para a medida direta de distância são chamados de diastímetros. Os mais comuns são as trenas, que podem ser construídas de fita de longa, de aço ou fibra de vidro, em diversos tamanhos. Aqui nós temos uma variação grande. A trena é um instrumento que todo mundo tem, todo mundo usa, já usou. Os acessórios, temos o piquete. Sua principal utilização é para materializar um ponto topográfico, mas também é usado para marcar os extremos do alinhamento de medida. Vocês podem ver aqui, ó, como é usado aqui sobre o solo, como ele fica aqui sobre o solo, marcando. Geralmente são feitos de madeira e tem comprimento que varia de 15 a 30 centímetros. Ao ser cravado no solo, ó, vocês podem ver ele aqui cravado. Ao ser cravado no solo, parte dele, de 3 a 5 centímetros, fica visível, como vocês podem ver na imagem. Estacas são utilizados para facilitar a localização de piquetes, indicando sua posição aproximada. São feitos de madeira e têm comprimento variável de 15 a 50 centímetros. A parte superior utilizada para nomear ou enumerar o piquete. Então, vocês podem ver aqui como é usada a estaca. Podem ver como ela é de madeira. Balizas. Serve para elevar o ponto topográfico com o objetivo de torná-lo visível. Também são utilizadas para manter o alinhamento, na medição entre pontos, quando há necessidade de executar vários lances. São feitos de ferro com formato arredondado e tem ponta pontiaguda, para fixar o ponto materializado no piquete. Deve ser mantida na posição vertical. Então, vocês veem aqui que ela está na posição vertical, né, em pé. Aqui tem o piquete, aquele que a gente mostrou no início, e ela fica aqui para ficar visível, como citado no texto. Nível de cantoneira. É um instrumento dotado de uma bolha circular utilizado para detectar a vertical de outro instrumento. Pode ser adaptado numa baliza ou numa mira. Vocês podem ver aqui como é. Classificação dos processos diretos segundo sua precisão. Aqui a gente tem uma classificação dos processos, nessa explicação aqui. Ó, baixa precisão, técnicas expendidas. Passo, odômetro vincular, régua graduada, medidor topográfico. Média precisão, trenas de lona de aço de fibra de vidro. Alta precisão, fio em bar. Processo direto de medição da distância. Tem o lance único e vários lances, como vocês podem ver no exemplo. Processo direto de medição de distâncias. A distância horizontal, DH, é o somatório dos vários lances. Então, vocês podem ver aqui, ó, o somatório como é. Um exemplo. Aqui também. Principais fontes de erro da medição com trenas. Dentre os erros que podem ser cometidos na medida direta da distância, destacam-se o erro de catenária, erro de leitura, que é um dos mais, os que mais acontece, falta de horizontalidade da trena, falta de verticalidade da baliza e erro de alinhamento das seções. Então, são erros que acontecem e a gente deve ter muita atenção, tá? Porque talvez a falta, por exemplo, de horizontalidade da trena já faz acontecer um erro. Então, eu vou explicar cada erro para vocês. O erro de catenária, a curvatura ou barriga que se forma ao tensionar a trena. O ocasionado pelo peso da trena e o comprimento a ser medido. Então, vocês podem ver que aqui, ó, quando vai medir com a trena, talvez pelo comprimento causa essa catenária, que é quando a trena faz uma barriga. Vocês podem ver aqui, ó, na explicação, que fica bem mais fácil. Erro de catenária. Devido ao catenário, o valor lido é sempre maior que o procurado. Então, o valor lido é sempre maior que o procurado. Vocês podem ver aqui no exemplo.
O erro de leitura, que é um erro muito frequente. Embora seja muito simples fazer leituras em uma trena, é bom estar atento para não inverter a origem da trena e não misturar a leitura do sistema métrico com a leitura em outras unidades, como polegadas. Por exemplo, além disso, é bom tomar cuidado ao contar e anotar o número de lances. Então, temos que ter muito cuidado. Aqui tem um exemplo: ler 11,45 metros e anotar na caderneta 1,145 metros. Então, um exemplo aqui de erro. Falta de horizontalidade da trena. Esta é uma das maiores fontes de erro na medida de distância com trena, principalmente em terrenos inclinados. Em terrenos com declive, a tendência do operador é segurar a trena mais próxima do piquete. Então, é a falta de horizontalidade que causa esse erro muito frequente. Com a trena inclinada, a distância medida, AB, será sempre maior que a distância real, AB. Uma forma de eliminar esse erro é utilizar balizas. Então, vocês podem ver aqui as balizas e podem ver como que aconteceu o erro aqui, ó. Teria que ser reto, houve essa falta de horizontalidade ocasionando o erro. Falta de verticalidade da baliza. Em virtude das balizas não estarem perfeitamente na vertical, o erro da medida pode acontecer para maior ou para menor, dependendo do sentido da inclinação da baliza. Então, vocês podem ver aqui o erro, o que aconteceu, que a baliza, o exemplo exemplifica muito. Falta de verticalidade da baliza. É evitado utilizando o nível de cantoneiras. Então, aqui está a baliza inclinada, posição correta da baliza. Esse tipo de erro, que é o erro de falta de verticalidade, como vocês podem ver. Erro de alinhamento das seções. Ocorre quando as seções não estão alinhadas com os pontos extremos. Então, vocês podem ver aqui, ó, que não tem alinhamento. Aqui no exemplo. E é isso, gente. Obrigada. E foi essa a aula. Nome: Clara Fonseca Costa. Curso 1º ano Agrimensura. Data: 28/11/2020. Obrigada.